Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta os planos do São Paulo para convencer os caras de ser o camisa 10 tricolor em 2025. Preciso te atualizar também sobre quem não fica no Corinthians para a próxima temporada, jogo de despedida do Dudu e com um detalhe importante, prejuízo gigante por culpa da mancha verde. Falo também sobre o Flamengo. Wesley tem conversas com um clube inglês importante. Já no Vasco da Gama tem volante na mira de times internacionais. A crise no Cruzeiro e no Atlético Mineiro, as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, uma das mais antigas parceiras do canal do Nicola. E a rodada final do Campeonato Brasileiro é meu destaque para esse domingo. Estou fazendo uma múltipla com 3 jogos. Estou imaginando a vitória do Botafogo contra o São Paulo, imaginando a vitória do Red Bull Bragantino contra o Criciúma e a vitória do Flamengo contra o Vitória. Resultados bem básicos. E aí meus R$100, se esses 3 resultados se confirmarem, se transformam em R$260 para fazer essa ou qualquer outra aposta. É super simples, link no comentário fixo, clica, faz seu cadastro e vem se divertir comigo. Importante lembrar que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar de forma recreativa e responsável, combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. O Red Bull Bragantino, que precisa vencer o Criciúma para escapar do rebaixamento, terá um aditivo. É que os dirigentes do Red Bull ofereceram 5 milhões de reais de prêmio para serem divididos entre os atletas em caso de triunfo contra o Tigre, que vem desfalcado. 5 atletas importantes nem viajaram para Bragança Paulista. Já o Vitória avançou na contratação do lateral direito Claudinho, que fez ótimo campeonato pelo Criciúma. O Claudinho também interessava a Grêmio e Atlético Mineiro. Importante contar que o Vitória também já tem conversas em estágio final com o Bolassi, atacante que foi também um dos destaques do Campeonato Brasileiro vestindo a camisa do Tigre. Preciso falar agora sobre o Botafogo, que deve perder a Almada no fim da temporada, mas já tem outro destaque para o seu lugar, Bitelo, jovem revelado no Grêmio e vendido em setembro do ano passado para o Dinamo Moscou da Rússia. Operação na oportunidade de 10 milhões de euros. Na primeira temporada, o Bitelo até teve números interessantes, com 28 jogos, 10 gols e 2 assistências. Rendimento caiu nessa atual temporada, 18 partidas, 1 gol e 7 assistências. O Bitelo tem demonstrado a intenção de voltar ao Brasil, incomodado com a guerra entre Rússia e Ucrânia. A informação chegou ao Botafogo, que já abriu conversas há 2 semanas. O Bitelo, jogador de 24 anos de idade, é visto no Botafogo como o substituto ideal para o Almada, que só não vai para o Lyon em janeiro por conta de um veto. A Federação Francesa impediu o Lyon de receber reforços por conta de uma grave crise financeira. De qualquer forma, o Botafogo deve vender o Almada para um outro clube internacional e aí vai buscar, ou pretende buscar, o Bitelo para ser seu substituto natural. John Textor, dono da SAF do Botafogo, já havia avisado ao torcedor botafoguense que venderia vários atletas e contrataria ainda mais para 2025, ano do Super Mundial de Clubes. Bora mudar de assunto e falar sobre o Vasco da Gama, que estabeleceu um valor para vender Matheus Carvalho, Matheus Cocão. Curioso destacar a reviravolta desse volante de 22 anos de idade, que chegou sob enorme desconfiança do Náutico. Comprado por apenas 2 milhões de reais, ele era meio que o patinho feio entre torcedores cruzmaltinos. Nessa temporada de destaque, um dos jogadores importantes do sistema de meio campo. 49 jogos, 2 gols e 1 assistência, e tem pipocado uma série de especulações de que ele pode ser vendido. Diante desse cenário, Marcelo Santana e Pedrinho, o diretor executivo de futebol e o presidente, já estabeleceram um valor para que o negócio aconteça: 4 milhões de euros ou 25 milhões de reais. Importante contar ainda sobre o Vasco, que Capasso vai mesmo ficar no Olímpia. O zagueiro, que havia sido adquirido pela 777, mas não vingou com a camisa cruzmaltina, foi emprestado para o time paraguaio e no Olímpia vive grande fase. O Olímpia vai exercer o direito de compra por 1,5 milhão de dólares. Bora mudar de assunto e falar sobre o Clube Atlético Mineiro e a grave crise uma semana depois da perda do título da Libertadores da América. Nesse período, Milito já foi desligado e agora a pressão é toda em cima de Rubens e Rafael Menin.
os principais acionistas do Galo, vários torcedores atleticanos elegendo a dupla como a principal vilã para a atual fase do Atlético. O Galo pode ser rebaixado nesse domingo, em caso de derrota para o Atlético Paranaense em caso de vitória do Fluminense, ou melhor, de empate do Fluminense ou vitória contra o Palmeiras e de vitória do Red Bull Bragantino contra o Criciúma. É uma combinação complicada, até por isso a chance de rebaixamento do Galo é de apenas 4%. Mas essa chance existe e tem causado enorme preocupação no torcedor atleticano. Por que o Rafael e o Rubens Menin se tornaram os grandes vilões? Primeiro, porque não investiram da maneira como o torcedor esperava. Depois, porque há quem garanta que eles deixaram o Atlético ficar numa crise para que eles pudessem comprar o clube de forma mais barata. E eu acho essa história um grande absurdo. Há quem reclame também do aumento da dívida do clube. Em 2020 o Galo devia 746 milhões de reais. Hoje a dívida é de quase o dobro, 1,4 bilhão. Tem ainda a questão da construção do estádio, uma série de outras cositas mais. Imagino que Rafael e Rubens Menin, quando adquiriram a SAF do Galo, imaginavam que quando estivesse com o time bem, seriam alvo de elogios. Mas, diante de qualquer crise, seriam apontados como grandes vilões. Gostaria de que você usasse o espaço para comentário para dizer o que você pensa sobre a atuação de Rubens e Rafael Menin, qual a responsabilidade deles no momento atual do Clube Atlético Mineiro. Bora falar agora sobre o rival Cruzeiro, que está vendendo um jogador. Trata-se de Matheus Vital, que será reforço do Necaxa, compensação financeira pequena, até porque o Matheus Vital está longe de ser um protagonista do elenco cruzeirense, e o negócio só vai acontecer porque o Nico Larcamon, que já foi técnico do Cruzeiro, é quem comanda o Necaxa e fez a indicação. E a saída do Matheus Vital é só a primeira de muitas que vão acontecer nos próximos dias. Já dá para cravar que Wesley Gasolina, Ramiro e também Rafa Silva não ficam. E Alexandre Matos e companhia vão tentar buscar solução e espaço, caminho, clubes para vários outros atletas. A ideia é fazer uma reformulação gigante nesse atual elenco. A avaliação do Pedrinho BH, do Alexandre Matos e dos dirigentes cruzeirenses é de que o atual grupo é formado por um contingente importante de atletas que nunca conquistaram títulos importantes. Até por isso vai haver uma limpa, que já começou, incluindo inclusive membros da diretoria. O Edu Dracena foi embora a pedido dele, o chefe de scout também não fica. Fernando Diniz se despede do Cruzeiro nesse domingo com ou sem vaga na pré-Libertadores. Cruzeiro precisa vencer o Juventude em Caxias do Sul e torcer para que o Bahia no máximo empate em casa contra o Atlético Goianiense. Já contei para vocês que Gabigol deve ser anunciado na próxima semana. Dudu tem conversas avançadas. O Christian era o primeiro volante contratado, jogador adquirido junto ao Atlético Paranaense, e muitas outras mudanças também vão acontecer. Hora de falar sobre o Palmeiras e um prejuízo de 24 milhões de reais, que a gente pode colocar também na conta da Mancha Verde. Dudu tem tudo para se despedir do Verdão nesse domingo no confronto contra o Fluminense no Allianz Parque. A dúvida é, será que ele entra em campo? A saída do Dudu está sendo trabalhada há bastante tempo, ele só não foi para o Cruzeiro na metade do ano porque a Mancha Verde fez enorme pressão para que o Dudu não aceitasse um acordo que já estava fechado entre todas as partes. O Dudu recuou, desistiu dessa negociação, que valeria na oportunidade 4 milhões de dólares ao Palmeiras. Esse valor hoje equivale a 24 milhões de reais. E aqui que vem o prejuízo. Palmeiras está aceitando ceder o Dudu para o mesmo Cruzeiro no fim dessa temporada sem qualquer custo. Era a única condição que o Cruzeiro aceitaria para que o negócio fosse retomado. Então, não fosse pela intervenção da Mancha Verde, que colocou na cabeça do Dudu que ele não poderia sair na metade do ano, e o Palmeiras teria recebido, com a saída do Dudu, 4 milhões de dólares. Agora não recebe qualquer quantia, ao menos se livra de um dos maiores salários do futebol brasileiro. O Dudu custa 2 milhões e 100 mil reais mensais. Já contei para vocês durante a semana que um amigo do Dudu tem afirmado para pessoas próximas que o atacante decidiu ir embora porque já percebeu que não vai conseguir jogar enquanto a Leila Pereira for presidente. A relação entre o atacante e a dirigente é das piores desde a renovação do último contrato. Só para completar, domingo que poderia ser um domingo de festa no Verdão, mas poucos acreditam nessa possibilidade para que o Palmeiras se sagre campeão brasileiro. Verdão vai precisar vencer o Fluminense em casa, até aí tudo bem. A grande dificuldade está em o São Paulo vencer o Botafogo no Newton Santos. Nenhum empate basta, porque o Botafogo, nesse caso, terminaria um ponto à frente do Palmeiras.
São Paulo deve mesclar jogadores, talvez até utilizar reservas, não vai dar o título para o rival Palmeiras, com detalhe importante, se o Palmeiras é campeão, ele se sagra tricampeão, são 3 títulos consecutivos, se igualando justamente ao São Paulo do início da década de 2000. Bora mudar de assunto e falar sobre o Flamengo, que deve perder o Wesley nas próximas semanas. Lateral direito de 21 anos de idade, vem sendo disputado por vários grandes clubes do futebol europeu. E o mais novo interessado é o Tottenham, que chegou a demonstrar a intenção de contratá-lo, mas sem proposta em julho. O pilhado trouxe a informação de que o Wesley se reuniu nas últimas horas com representantes do Tottenham. Negociação ainda não tem proposta oficial ao Flamengo, mas ela deve ser apresentada tão logo o Campeonato Brasileiro terminar a partir da próxima semana. Wesley, que só não se mudou para a Atalanta na metade do ano porque o Flamengo demorou para enviar os documentos, a Atalanta desistiu do acordo, operação que na época renderia 15 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. O negócio acabou sendo bom para o Flamengo, porque nesse período o Wesley se valorizou, peça importantíssima sob o comando do Felipe Luiz. Hoje o Flamengo tem conforto para pedir pelo menos 20 milhões de euros fixos e mais algum dinheiro em bônus. O Barcelona também demonstrou a intenção de contratar o atleta, que havia sido alvo em julho também de uma oferta do Bournemouth da Inglaterra de 12 milhões de euros. Números do Wesley em 2024. 50 jogos e 2 assistências, a saideira sobre o rubro-negro, que se despede de Gabigol com festa no Maracanã nesse domingo. Bruno Henrique, que estava suspenso, conseguiu um efeito para garantir sua presença nesse domingo na festa do Gabigol. E o detalhe é que o STJD concedeu esse efeito suspensivo para o Bruno Henrique em pleno sábado. Bora falar agora sobre o Corinthians. Quero te contar de 3 atletas que não ficam no timão para 2025, todos revelados ou com passagem pelas categorias de base. São eles o zagueiro Caetano, o meio-atacante Matheus Araújo e o atacante Giovani, que foi comprado do Capivariano por 3 milhões de reais, mas fez o finalzinho da formação na base do Corinthians antes de subir para o time principal. Caetano e Matheus Araújo têm contrato só até 31 de dezembro, não houve a renovação e eles nem ficam no banco de reservas para o confronto contra o Grêmio nesse domingo, estão fora, não jogam mais. Já o Giovani tem vínculo até a metade do ano que vem, mas desde o fim do mês de outubro foi barrado no Corinthians. Tudo porque as renovações ou as negociações para a prorrogação do contrato acabaram sendo recusadas pelo atleta, que inclusive mudou de empresário. Ele era representado pelo Rafael Brandino e acabou aceitando uma oferta de um empresário italiano. A partir dessa mudança, as condições da negociação com o Corinthians também foram completamente alteradas. O Timão entende que a pedida do Giovani é inviável e a negociação fica muito difícil. Desde então, o Giovani nem sequer é relacionado para o banco de reservas, ele não atua desde 21 de outubro, ou melhor, 20 de outubro. Foi seu último jogo, depois ele não vai nem para o banco de reservas. O Corinthians deve procurar um interessado para negociá-lo a 6 meses do fim do contrato, para evitar que ele saia de graça. Só para completar o noticiário do Corinthians, confronto desse domingo contra o Grêmio, que nem tem tanta importância assim, vai marcar a ausência de 10 jogadores. Esses 3 que eu citei, além de Fagner e Coronado, ninguém explicou o motivo da ausência dos dois. O Gustavo Henrique está suspenso, enquanto Félix Torres, Maicon, Juan Oliveira e Palácios estão machucados. Bora encerrar o vídeo para contar sobre Oscar, que é o plano A, B e C do São Paulo Tricolor, promete todo o esforço e empenho para fazer do jogador revelado na base do Tricolor seu camisa 10 em 2025. Quero contar que as negociações têm sido conduzidas pelo próprio presidente Júlio Casares e isso é uma exceção. Quase sempre as negociações são feitas pelo Rui Costa, que é o diretor executivo de futebol, e pelo Carlos Belmonte, que é o diretor de futebol do Tricolor. Nesse caso específico é o Júlio Casares quem tem tocado, até por conta da relação que ele já tem com o Oscar e especialmente por conta da situação com o Juliano Bertolucci, o representante do Oscar. Bertolucci chegou a processar o São Paulo cobrando mais de 60 milhões de reais. E ao longo do ano o São Paulo conseguiu pagar parte dessa dívida com acordos feitos e capitaneados pelo Bertolucci. Ou pelo Bertolucci não, pelo Júlio Casares com o Bertolucci. Então, a partir daí, é o Casares quem toca essas tratativas. O São Paulo está disposto, inclusive, a abrir mão de jogadores importantes e de custo alto para baixar sua folha para ter espaço para a contratação do Oscar. A ideia do São Paulo é que o Oscar chegue com vencimentos parecidos ao de Lucas Moura, jogador mais caro do elenco do São Paulo e dono de um salário de 1,5 milhão de reais por mês. A ideia é que o Oscar chegue para ter exatamente a mesma quantia que ganhava o James Rodrigues, meio atacante colombiano que teve seu contrato rescindido alguns meses atrás. Era outro jogador cujo salário era de 1,5 milhão de reais mensais. A pergunta que fica é, tá bom, mas quem que o São Paulo topa abrir mão
para que sua folha baixe. Não vai ser com a venda do William Gomes ou do Henrique Carmo que o São Paulo terá essa redução na folha, pelo contrário. Então, é possível que o São Paulo tenha de negociar ou o Luciano, ou o Arboleda, ou, por exemplo, o Ferreira. Já havia contado para vocês nesse sábado que o Ferreira é alvo do Bahia. O Cadu Santoro, que é o diretor do City, gosta muito do Ferreira, já havia tentado a sua contratação no ano passado, na virada de 2023 para 2024. Não houve acordo porque o São Paulo foi quem o contratou. Agora o Tricolor pede para que o negócio saia com o Bahia 8 milhões de euros. O Bahia já disse que esse valor está completamente fora da realidade. Se o São Paulo baixar um pouquinho a sua pedida, o negócio pode sair. Prometo ficar de olho nessa e em todas as outras negociações envolvendo o São Paulo. Só peço que você deixe like, se inscreva no canal e comente sobre tudo o que quiser. Combinado? A gente se vê mais tarde. Tchau!